Após 629 episódios assistidos, chegou o momento de analisar cada um dos arcos de One Piece e classificá-los, mas somente os arcos antes do time skip. Os arcos serão analisados do pior até o melhor, ou seja, não estarão na ordem de acontecimento e sim ranqueados. Sendo o pior arco pré-time skip, pós-Enies Lobby joga a última pá de terra no caixão de Enies Lobby. Isso porque esse arco apresenta o voo do Luffy, um vice-almirante da marinha que nunca foi mencionado pelo Luffy antes desse momento. Além disso, o Oda gasta o tempo de tela que ele poderia usar para resolver o problema entre o Soap e Luffy, mas ele prefere gastar mostrando festa, que não serve para nada, fazendo com que um problema gigante fosse resolvido em 2 minutos e com a morte do Sogeking aqui, no pós-Enies Lobby, toda a construção feita sobre o Soap em Water 7 Enies Lobby se tornou inútil e foi diretamente para o lixo. Está para nascer em One Piece um personagem que eu me importe menos que o quanto eu me importo com o Sabo, um personagem aleatório, teoricamente muito importante na vida do Luffy, e que até esse presente momento não havia recebido sequer uma menção na obra, além dele ser praticamente um Ace loiro. E aproveitando que citei o Ace, quero deixar claro, Oda, não me interessa como o Ace era criança, agora ele está morto, e foi completamente irrelevante em todas as suas aparições. Agora, falando do Luffy, Oda, eu já conheço o Luffy, não preciso ver o mesmo Luffy atual, só que na forma de criança. E se seu objetivo era mostrar a conexão entre Luffy e Ace, essa história chegou atrasada, pois o Ace já está morto nesse ponto. Mostrar a conexão agora não tem peso. Indo em contramão ao que eu comentei sobre os outros dois arcos, onde um é desnecessário e o outro destrói a obra de certa forma, Thriller Bark não faz nenhuma das duas coisas, porque ele é um arco fechado nele mesmo, e tem ideias interessantes. No entanto, Eiichiro Oda não foi capaz de trabalhar bem essas ideias, e esse problema já vem desde o final de Water 7. Ele até começa bem o arco, criando aquela atmosfera de terror e apresentando Brook, um pirata da antiga geração, se juntando à nova geração. Porém, daí em diante, o arco se transforma em uma enrolação dos personagens correndo de um lado para o outro, só voltando a ser bom nas lutas finais, e volta a ser ruim onde o Oda se perde outra vez com aquela cena épica do Zoro, que por ser o Zoro ali, ela não tem peso. Todo mundo esperava ser do Zoro, contudo. Se fosse o Sanji ali, essa cena seria épica e impactante de verdade, pois no começo, ao contrário do Zoro, o Sanji não tinha a menor intenção de se juntar ao Luffy, e mesmo após se juntar, ele não acreditava que ele seria capaz de ser o rei dos piratas, mesmo que o Zeff tenha dito para ele que o Luffy tinha potencial. A crença do Sanji veio sendo construída, e deveria ter sido coroada aqui em Thriller Bark. Frente ao Kuma, contudo, como eu havia dito, o Oda não soube trabalhar esse arco, o que é uma pena. Enies Lobby sofre do mesmo problema de Thriller Bark. Ele até chega a ser um arco com ideias interessantes. E outra vez, Eiichiro Oda não foi capaz de desenvolver o arco. E as poucas coisas onde ele conseguiu ser bom, ele mata essas coisas no pós-Enies Lobby. Sogeking morre. Treta Luffy Usopp morre. Buster Call morre. Tirando essas coisas legais mortas no pós-Enies Lobby, sobram a história da Robin, que é a única coisa que faz com que esse arco não seja o pior. Um monte de enrolações e personagens inúteis. Enies Lobby é uma ilha importante para o governo mundial, pelo menos é isso que o Eiichiro Oda diz para nós. Em contrapartida, nós não vemos isso em tela. Enies Lobby parece uma ilha qualquer sem importância para o governo, com um bando de Zé Ninguém para defender. A primeira parte de Marineford é a enrolação da mais pura, e quando a história começa a se desenvolver, que é da metade para o fim, especificamente quando Barba Branca resolve lutar contra a Marinha, foque que eu disse que a história começa a se desenvolver, e não que ela fica boa. Barba Branca é o homem mais forte do mundo, mas ele está doente. Não luta nem por 10 minutos, não derrota ninguém importante e é derrotado pelo Barba Negra, como um pé rapado qualquer. A morte do Ace não tem impacto nenhum, porque nós mal o conhecemos, e não tem nenhuma luta épica. Talvez você consiga sentir a dor do Luffy, mas com os outros personagens repetindo o tempo todo que o Luffy estava sofrendo, acabou causando uma irritação em mim. Esse arco não é grandes coisas. A história do cachorro é bacana, o Bug e a tripulação são engraçados, no entanto, esse arco só serve para mostrar que o Luffy gosta muito do chapéu dele. Esse arco parece o arco do Bug 2, isso porque ele não é grandes coisas, não tem relevância nenhuma, mas pelo menos é engraçado. Eu ri algumas vezes, e acabei gostando do arco. Ele é um arco bem curto, e isso ajuda ele a funcionar. O Oda consegue criar o clima de tensão necessário, e você fica tensionado mesmo sabendo que o Luffy é o protagonista, e ele não vai morrer. Foi um arco legal, mas eu gostaria que o Eiichiro Oda tivesse contado mais sobre o Rei dos Piratas, afinal, foi o lugar onde ele nasceu e morreu. Porém, para o povo de lá, isso não parece fazer diferença. É o arco inicial. Ele é competente em apresentar o Luffy e o Zoro, como funciona a relação entre a marinha, povo e piratas. Neste começo, nós podemos ver que o Luffy não é um pirata normal, ou uma pessoa normal neste mundo, e você acredita no sonho dele por isso, mesmo que talvez ele fosse apenas um maluco. A briga dos gigantes é legal, e ele ser curto ajuda muito o arco, pois seria muito difícil Eiichiro Oda contar essa história por muito mais tempo. Sem contar que se os gigantes não tivessem ajudado eles a avançarem, esse arco seria facilmente um filler. Não há muito o que dizer sobre esse arco. Ele é a introdução para Alabasta. Aqui conhecemos a Baroque Works, eu gostei do Five, da Mulher do Guarda-Chuva e é isso.
Um arco odiado por muitos, mas eu gosto. Ele apresenta bem o Usopp, mostra que mesmo que ele seja um mentiroso, ele gosta da Kaia de verdade. Mesmo que ele seja medroso, ele se arrisca pelos outros. Isso faz com que, assim como o Luffy, você acredite que o Usopp um dia será o bravo guerreiro do mar, além de ter um bom plot twist sobre o mordomo da senhorita Kaia. Chega a ser triste o fato de Alabasta ir perdendo seu brilho conforme o anime avança seus arcos. Este problema é causado pelo arco de Alabasta estar alocado no início do anime, o que faz com que a escala de poder fique ridícula. O Crocodile em relação aos outros Chichibukais, ele é fraco, e não deveria ser, afinal ele é um Chichibukai, assim como o Doflamingo. Outro problema de Alabasta, como eu disse no início, é que ele vai perdendo o brilho conforme o anime avança. Isso porque ele cada vez mais é esquecido pelo autor, onde poucas referências são feitas e o arco não parece impactar os outros. Assim como seus personagens Vivi e Robin têm uma interferência quase nula no One Piece, a Vivi porque ela ficou em Alabasta e foi esquecida, e a Robin porque os poneglyphs não têm utilidade nenhuma até o momento na obra como um todo. A tensão criada em Impel Down é excelente, apesar de ser um arco ruim. O fato do Luffy ter invadido facilmente Enies Lobby faz com que você pense que ele conseguirá salvar o Ace de boa, mas ver o Luffy falhar e ser derrotado a cada tentativa dele, aumentando cada vez mais a tensão, e com o Luffy se juntando a inimigos antigos, se aliando a qualquer um, e mesmo assim falhar, deixa a tensão no máximo. Isso deixa o arco bom. A evolução do Sanji ao longo do anime fez a cena dele não deixar o inimigo morrer de fome perder relevância, pois o Sanji se tornou apenas um gado qualquer, e que vai ser usado como muleta pelo Eiichiro Oda em certos momentos. No entanto, não se pode tirar os méritos deste arco. O Zerf ter sacrificado a perna e a vida para salvar a vida do Sanji e depois o Sanji agradecendo com toda a gratidão do mundo foi simplesmente lindo. Essa foi uma ótima apresentação para o Sanji. Posso afirmar com muita certeza que é um dos arcos mais amados de One Piece, considerado por muitos o melhor até hoje. E todo o sustento desse arco vem da personagem Bell-Mer, que traz toda a carga dramática sobre toda a história. Sem ela, o arco não seria nada, pois o arco seria apenas um peixe mau e a Nami apenas uma cidadã injustiçada. É Bell-Mer que muda tudo, claro, sem esquecer do Luffy ajudando a Nami sem saber nada. No arco de Whiskey Peak era apenas um arco de introdução. Neste arco já é diferente. Ele é sim um arco de introdução. Entretanto, ele possui outros elementos também. Isso torna diferente o Whiskey Peak. Aqui em Jaya nós temos a apresentação do Barba Negra e da sua tripulação, que é maneira demais. E só pela fala do Barba Negra, o Eiichiro Oda já nos conta qual é o segredo do sobrenome G. A história do Blank Noland sobre a Ilha de Ouro e de como ele, sendo considerado um mentiroso, posteriormente afetou o seu descendente, foi extremamente interessante. E claro, não se pode esquecer o momento mais icônico deste arco, onde o Luffy ensina a preciosa lição de que há lutas que não se vale a pena lutar. Não porque ele era fraco e não conseguia derrotar o Bellamy, até porque ele fez isso depois, mas porque o Bellamy era uma pessoa que queria uma briga que não valia a pena. Cada um desses elementos fazem com que o arco se torne especial dentre os outros, sem contar que é aqui em Jaya que nós conhecemos o Doflamingo. A partir de agora, nós entramos no top 5 melhores arcos pré-time skip, então vai ser difícil dizer coisas negativas desses próximos 5 arcos. Porém, eu tentarei com a única finalidade de enriquecer o vídeo, e não se poderia abrir de melhor forma do que com Water 7. Esse arco nos apresenta uma ilha tão maravilhosa quanto foi Skypiea, não por causa dos seus cidadãos, que de certa forma se mantiveram esquecidos aqui em Water 7, mas por causa de Water 7 ser uma ilha muito importante, afinal lá morou e viveu o construtor do barco do Rei dos Piratas, e todos os melhores barcos saem de lá, isso sem contar a Aqua Lacuna, que dá algo especial para Water 7, assim como Skypiea era uma ilha no céu. Foi sensacional acompanhar o nascimento do bravo guerreiro do mar, apesar dele ser descartado depois, e acompanhar o Frank, que nessa época já era um bom personagem, que no decorrer da série se torna um dos melhores personagens de One Piece. Obviamente, não posso me esquecer da CP9, que realmente representa uma ameaça para os Chapéus de Palha, e mostra até onde o governo mundial está disposto a ir para conseguir seus objetivos. O motivo para eu gostar desse arco é simples. Eu gosto dessas histórias de lugares proibidos e escondidos. Um lugar que poucos conhecem, é difícil uma obra com essa temática não me agradar. E sério, eu não acreditei quando o Eiichiro Oda fez aquela piada do cogumelo que estica. Ri demais. Desde a aparição da boa Hancock pela primeira vez, Eiichiro Oda faz questão de mostrar o quanto ela é nojenta, e você fica com isso na cabeça conforme o arco vai passando. E quando o Luffy diz isso pra ela, diz que ela é nojenta na cara dela, isso tira um peso do seu peito e desenvolve uma das melhores piadas de One Piece, que é a Hancock apaixonada. Como ponto negativo, eu gostaria que o autor tivesse explorado mais do motivo pelo qual os homens são banidos aqui. As pessoas não morrem quando perdem suas vidas, mas quando são esquecidas. A frase permeia o arco e cada momento do arco reforça cada vez mais a frase. O Chopper é um dos personagens mais interessantes da obra, um médico Rena que possui a habilidade de se transformar em um humano, além da sua Messi que também é muito interessante. Quando o Luffy aparece agindo de forma parecida com o médico amigo do Chopper, não ligando para o Chopper ser um monstro, você compreende porque o Chopper que se recusava a ficar perto da tripulação agora está partindo com eles. E quando o Chopper, sem querer, mata o médico fazendo um veneno ao invés de um remédio, isso mostra que o Eiichiro Oda não poupou sentimentos para esse arco.
Chegamos ao top 2, e este arco aqui perdeu por pouco para o top 1. Ele é uma obra-prima. Skypiea é uma ilha maravilhosa, e como eu disse na parte de Amazon Lily, eu gosto de histórias de lugares proibidos. Aqui em Skypiea é melhor que isso. Além de ser um lugar proibido por um deus maluco, ele é um lugar perdido. Ninguém a não ser o rei dos piratas esteve aqui. E quando a tripulação chega naquele mundo fantástico, quebra tudo o que nós estávamos acostumados até então. E ao contrário do povo em Water 7, as pessoas aqui em Skypiea têm muita importância, porque é através delas que nós sentimos como o anel é ameaçador e como as pessoas aqui vivem com medo, capazes de entregar a própria família para não desagradar o deus deles. Afinal, ele sabe de tudo o que acontece e que acontecerá. Tudo isso graças ao mantra. E quando nós sabemos que o Enel está nessa posição porque ele tomou essa posição do antigo deus, é sensacional. O Enel é um espetáculo à parte neste arco. Ele é poderoso nível Shichibukai, mas não tem recompensa, pois a marinha não conhece a Ilha do Céu. Assim como as pessoas aqui em Skypiea não conhecem as coisas do Oceano Azul, pois é contado no arco que o Enel ganhou poderes e depois destruiu o lugar onde ele nasceu para que não houvessem vestígios de quem era o Enel antes de ganhar os poderes. Um qualquer vivendo na ilha de Skypiea, e as pessoas pensam que ele ganhou os poderes por ser um escolhido, e o próprio Enel acredita nisso. Mas nós sabemos que ele ganhou esse poder por ter comido uma Akuma no Mi. Aqui nós também vemos os nativos da outra metade da ilha de Jaya, que acabou no céu. E por ter aparecido do nada em Skypiea, o povo de Skypiea, assim como sobre o Anel, eles acreditam que Jaya é um presente divino, e os nativos de Jaya defendem as suas terras. E a guerra entre os povos deixa tudo mais interessante. Após vários plot twists nesse arco, temos mais um. A Cidade Dourada era na outra metade de Jaya, que agora está em Skypiea. E Blank Noland, o mentiroso, não era um mentiroso. E Luffy provou isso a todos tocando o sino dourado após derrotar o Enel e o seu plano de colocar Skypiea sobre o Oceano Azul. Este é um arco cheio de elementos. Nos traz uma aventura nova, fora do que nós já conhecemos. Ele é fantástico. Skypiea perde para Sabaody porque Sabaody é um tapa na cara, porque ao contrário de outros arcos, aqui não há metáforas. Aqui o preconceito do governo mundial, a arrogância dos nobres mundiais e a escravidão estão claras. Para nós aqui do ocidente, pelo passado escravagista, é um tapa na cara. Por isso não é necessário muita construção para que aquele soco do Luffy no nobre mundial seja extremamente forte e desejado por nós. Aqui também é onde o governo mundial mostra toda a sua força, com o Almirante Kizaru e o Shichibukai Kuma, com eles destruindo todo o grupo dos Chapéus de Palha. Algo completamente inesperado por nós. E após tomar um tapa, ao longo do arco, no fim dele, nós temos uma paulada quando a mensagem "O bando de piratas conhecido como Chapéus de Palha foram completamente exterminados". É neste arco onde o Eiichiro Oda deixa claro que One Piece deixará de ser um passeio no parque. Este arco é uma obra-prima. One Piece é um anime bom. Minha nota para ele é 7 de 10. Ele poderia ser uma obra-prima. No entanto, alguns arcos ruins e certas decisões do Eiichiro Oda fazem com que a nota do anime seja pior, mas os méritos de One Piece salvam o anime de suas fraquezas. Gostou do vídeo? Compartilhe com os amigos, se inscreva, veja outros vídeos do canal e até a próxima.